Gênesis capítulo de número 39. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Eu sou apaixonado por teclado e o som ali, o tocador está de parabéns, viu? Valeu um beijo depois do culto, viu? Pelo sorriso da carente. Brincadeira, em nome de Deus. Oi? Pronto. Glória a Deus. Parabéns, levita nato do Senhor. Deus continue abençoando. Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 5. Todos acharam? Assim está escrito. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-a das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou-se graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa. E tudo o que ele possuía o colocou na sua mão ou na mão dele. E aconteceu que desde o seu tempo em que ele fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía, na casa e no campo. Repita comigo: na casa e no campo. Poder aceitar. É de costume meu, viu? Só feche os seus olhos que a gente diz. Querido Deus, mais uma vez eu te dou graça. E mais uma vez eu te peço a graça e a inspiração da tua palavra, para ministrar a tua palavra. E não seja eu quem fale, mas o teu Espírito Santo. E me responda e declare de ti mais uma vez, em nome de Jesus. Santos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, por todo o livro do Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia, é um livro tremendo, poderoso, porque fala do início, não só da criação de Deus, mas fala do início dos primeiros homens e mulheres que começaram a invocar o nome de Deus e andar com Deus. Quando nós abrimos o livro do Gênesis capítulo 5, vemos logo Enoque andando com Deus, e Deus achou tão bom aquele relacionamento, aquela comunhão, que o tomou para si. Logo em seguida nós vemos logo Noé, um homem que também andava com Deus. E assim, consequentemente, no livro do Gênesis, vamos pegar homens e mulheres que temeram a Deus, que andaram com Deus, e Deus estava com eles. Aonde eles pisavam, Deus pisava com eles. Aonde eles colocavam as mãos, Deus colocava as mãos com eles. Por quê? Porque eram homens e mulheres que decidiram andar com Deus e priorizar a comunhão com Deus, e que Deus o amava tanto, aquela comunhão, que tudo o que eles fizeram, Deus abençoava. Eu quero dizer para vocês já nessa noite, nessa introdução desta mensagem, um dos segredos é a comunhão com Deus. Se nós andarmos estreitamente na comunhão com o Senhor, eu sei que custa caro, eu sei que custa renúncia, eu sei que custa um certo preço para manter essa comunhão com o Senhor, mas vale a pena, porque pode vir o pior momento do mundo, mas Deus sempre honrará a sua fé. Eu aprendi há alguns anos dessa caminhada andando com Deus, que o pior momento do mundo sempre foi o melhor momento da igreja de Cristo. Se você for pegar todas as eras, todas as dispensações da Bíblia, as 5 pelo menos, a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal e lei, vamos ver que todas as dispensações, os piores momentos da nação de Israel e do povo de Deus, foi o tempo que Deus mais se revelou, foi o tempo que Deus mais sustentou o seu povo, foi o tempo que Deus mais abençoou o seu povo, porque eles são exemplos e através deles a terra onde eles moram são abençoados. Quando nós abrimos o livro do Gênesis capítulo 39, aonde nós vimos, vemos um homem que se destaca
durante esses primeiros 5 a 7 capítulos, do capítulo 37 a seguir, vamos ver Deus honrando um homem chamado José, que é o tema, é o cerne desse projeto, desse propósito a qual nós estamos fazendo. Creio que Deus usou vários os homens, poderosamente os homens que passaram por aqui. E eu sei que Deus também tem uma palavra para nós nessa noite. Mas quando nós abrimos o livro do Gênesis 37, vamos ver um homem chamado José se destacar naquela época, não só naquela época, mas também na sua geração. E o que foi que fez esse homem se destacar? O que foi que fez José prosperar naquela terra? Você já parou para imaginar qual foi o segredo? Qual foi os meios que José fez para chamar a atenção de Deus, para que então a prosperidade, a bênção de Deus estivesse sobre a vida dele? Alguns pensam que José tinha uma estrela na testa e pensam que ele tinha um querer maior do que os demais, ou se ele era filho de Deus especial. Não, José era um homem comum como eu e você, só que ele tinha alguns atributos na vida deles, alguma característica na vida dele, que fez com que Deus olhasse para ele de uma forma diferente. E eu quero ministrar dentro do tema a qual estamos nesses dias ministrando. Eu quero falar sobre os segredos da prosperidade de José, dentro do tema onde nós estamos falando nessa noite. Alguém quer aprender? Pregador itinerante tem uma visão diferente do pastor local, viu? Então eu vou pregar como um pastor local, viu? Nessa noite, uma visão de pastor. Glória a Deus. É um chamado, né, pastor? Glórias a Deus por isso. Pois bem, vamos ver agora os segredos da prosperidade de José. A prosperidade é um estado ou qualidade de uma pessoa próspera. Ou seja, é pessoas que têm uma ausência de necessidade. Porque algumas pessoas pensam que prosperidade é ter um quarto cheio de dinheiro, de dólares, ou uma coisa assim. Não, prosperidade é a ausência de necessidade. É mesmo você sem ter condição, mas você tem aquilo que você precisa, o necessário para sobreviver, e que o Deus que está te enxergando vai fazer multiplicar aquele pouquinho ao qual você está tendo naquele momento. A ausência de necessidade. Uma pessoa bem sucedida, feliz, farta. José tinha algumas virtudes. Isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração, escolhendo para lembrar. José tinha algumas coisas, ou seja, algumas virtudes que lhe fizeram prosperar na vida. E alguém pode me perguntar o que é virtude? Porque foi essas virtudes, essas qualidades, foi essas características que chamou tanto a atenção de Deus, que fez com que José prosperasse. Eu vou repetir para os irmãos captar. José não era diferente de mim e de você. José não era diferente dos demais homens de Deus daquela época. Todavia, ele tinha algumas virtudes na sua vida que fez com que as bênçãos de Deus os alcançassem. Os irmãos lembram lá do Deuteronômio 28, a Bíblia diz sobre as bênçãos, maldição, mas falando sobre as bênçãos, a Bíblia diz que eram as bênçãos que ia correr atrás dos filhos de Deus. Pois bem, José literalmente, através dessas características, dessas qualidades, dessas virtudes que ele tinha na sua vida, a bênção alcançou ele, correu atrás dele, e foi com que ele então demonstrou toda aquela prosperidade na vida dele. Então José tinha algumas virtudes que lhe fizeram prosperar na sua vida. Deus o abençoar. Virtude é um conjunto de qualidades de uma pessoa a qual tem um coração, agora observe, a qual tem um coração inclinado para o bem. Os irmãos lembram, eu não vou me gastar muito tempo falando tanto da história dele, porque os irmãos sabem, vou me priorizar naquilo que Deus colocou no meu coração aqui nos pontos. Os irmãos sabem a história de José. Ele tinha tudo para agir de má atitude com seus irmãos. Ele foi vendido, ele foi jogado dentro de um buraco, ele foi caluniado. Tantas coisas fizeram contra José, mas você não vai ver José retrocedendo na mesma moeda. Você não vai ver José atacando os seus irmãos ou as pessoas que estão ao seu redor pelo momento difícil ao qual ele estava vivendo. Porque o coração de José era inclinado para fazer o bem. Estou captando? Era uma das virtudes. Lembra que um segredo
José eram essas virtudes. Então, uma das virtudes da vida de José é que ele tinha um coração inclinado para fazer o bem. Ainda que as pessoas tinham um intuito ruim para a vida dele, e algumas até fizeram coisas ruins para com a vida dele, todavia, ele tinha tanto essas virtudes entrelaçadas na sua alma, no seu espírito, que o seu coração era inclinado para fazer o bem. Deus lá do céu olhava para José e diz: um camarada desse não pode ficar muito tempo sem ser abençoado, porque as pessoas querem de todas as formas fazer o mal a ele, mas o Deus que enxerga, independente das pessoas que estão ao nosso redor, que enxerga quando nós fazemos bem ou quando nós fizemos mal. Deus lá do céu olhava para José e, vendo o coração dele inclinado sempre para fazer o bem, começou a observar ele, para que então começasse a o abençoar. Eu quero te convocar a partir de hoje: busque ter um coração inclinado a fazer o bem. Esse é o verdadeiro Evangelho. É uma das formas de centralizar o Evangelho de Cristo em nossos corações e em nossas vidas. É fazer o bem, é praticar a boa obra diante do Senhor. Sabemos que a boa obra não salva, mas aqui a questão não é salvação, é viver uma vida estável, próspera na presença de Deus. Você acha que Deus vai abençoar o crente, prosperar o crente de uma maneira abundante, se ele não tiver um coração inclinado para o bem? Estão pegando a chave da vitória nessa noite? Deus, Ele ama um coração inclinado para o bem. Quando Deus olha um homem e uma mulher buscando, chorando na presença dele, buscando a porta aberta, buscando a prosperidade no seu trabalho, naquele sonho, naquele projeto como ele está planejando, mas Deus do céu que vê os nossos corações e vê o nosso coração inclinado para o bem, Ele sabe que quando a prosperidade multiplicar sobre a vida dele, Ele vai abençoar não somente a família dele, a casa dele, mas também a obra de toda aqueles que ele tiver oportunidade de abençoar. A inclinação do coração do homem de Deus, da mulher de Deus, faz grande diferença para a prosperidade. Então José, ele tinha algumas virtudes na vida dele que chamou a prosperidade, a bênção de Deus, e uma delas foi um coração inclinado para fazer o bem. Quando nós pegamos 1 Tessalonicenses 1:3, lá fala um pouquinho sobre essas virtudes que o crente tem que ter sobre a sua vida. Quando nós adentramos então já diante dessa introdução, eu quero falar o primeiro ponto nessa noite sobre o segredo da bênção de José, ou da prosperidade de José. Primeiro, José era um homem sonhador. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Vou ler para os irmãos rapidamente. Gênesis 37, versículo 5 diz assim, e o 9: E José sonhou um sonho e contou aos seus irmãos, e ele os odiava ainda mais. No versículo 9 diz assim: E ele sonhou ainda um sonho, ou outro sonho, e os contou aos seus irmãos, e disse: Eis que sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Veja que o texto destaca 3 vezes aqui onde eu li, que José era um homem sonhador. Então, a primeira virtude que José tinha na sua vida, quando eu fui orar e Deus me mostrou em meu coração, é que ele era um sonhador. Repita comigo: sonhador. E Deus me trouxe nessa noite só para te dizer: volte a sonhar novamente. Volte a sonhar novamente. Porque não sei aqui, mas aonde o Senhor tem me levado em alguns lugares, eu começo a observar, e o Espírito fala em meu coração que algumas pessoas do seu povo têm deixado de sonhar. E todos aqueles que param de sonhar, não tem expectativa de vidas, não tem projeto, não tem como progredir adiante, porque ele não tem um ponto para chegar, ele não tem um objetivo para alcançar. Todo aquele que não tem sonho está fadado a morrer. E eu vou te explicar agora dentro da Bíblia Sagrada. Sonho, quando eu estava orando, Deus colocou em meu coração essa palavra. Sonho é uma dádiva de Deus à humanidade. Repita comigo: sonho é uma dádiva de Deus para a humanidade. Ou
comigo para você. Vou te explicar aqui porque eu estudei. Em toda a Bíblia Sagrada, já li ela algumas vezes toda, eu não encontro anjos sonhando, nem animais, nem vegetais, de toda a criação que Deus criou, com exceção da raça humana, nenhum deles tem a capacidade de sonhar. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o pai de José era um sonhador. José era sonhador. A Bíblia diz, no livro dos Gênesis, capítulo 28, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, a Bíblia diz que ele entrou no deserto e já era um pouco deitado, estava cansado, o sol escaldante. Ele pega a pedra e coloca a sua cabeça, e ele sonhou e viu uma escada que vinha do céu abaixo, e anjo subia e descia, e o próprio Senhor estava no topo da escada e disse: meu filho, eu sou contigo, e eu darei essa terra a você e a sua descendência. O que Deus está dizendo nessa noite, que é necessário nós sonhar, é colocar algo diante de Deus e dizer: eu vou chegar lá, porque o sonho que eu estou projetando não nasceu na terra, mas o sonho que eu estou projetando nasceu no coração de Deus, e Ele colocou no meu coração, e eu vou chegar lá. Volte a sonhar, e ainda que as pessoas olhem para você e digam: é muito grande esse sonho. O que você acha que os irmãos de José viram? Imagina eles pulando no chão de risada. Que sonho maluco é esse? Que sonho doido é esse, hein? Porque quando Deus coloca sonhos nele, projetos divinos, sonhos divinos, para abençoar a sua vida, a sua cidade, a sua igreja, é sonhos grandes, porque o nosso Deus é grande. Se nós servimos um Deus grande, Ele não dá coisas pequenas. Ele pode começar pequeno, mas vai fazer algo grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. O que você colocou diante de Deus? Qual foram os projetos durante esse ano? São sonhos. Continue sonhando, continue acreditando. E ainda para alguns dias, como falaram para José, os seus irmãos, é um sonhador. Imagina se o pastor Antônio parasse de fazer a obra lá no início. Imagina que as pessoas viraram para ele e disseram: eu sou apenas um sonhador. Imagina para todos os homens e mulheres da Bíblia e dos dias atuais parasse. Quando eu olho para essa passagem, eu já me trouxe aqui algo que não está aqui. Eu lembro logo lá no livro de Samuel. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido, ele, antes de ser ungido a rei, o primeiro rei de Israel, ele se encontrou com Samuel e foi ungido para reinar sobre a nação de Israel. Mas Samuel disse a ele assim, a seguinte palavra: quando você retornar para a sua casa, os jumentos já foram encontrados, porque estava caçando as jumentas. Quando você retornar para a sua casa, vai vir alguns homens saindo do cemitério. Não dê ouvido a eles. Segue a sua caminhada e prossegue no seu caminho. Essa é a ordem de Deus através do profeta Samuel. Por que ele falou isso? E de fato aconteceu isso. Saiu um homem do sepulcro, do cemitério, para se encontrar com ele, mas ele seguiu essa caminhada. Pastor, o que tem a ver? Porque tem pessoas que estão com sonhos mortos, pessoas que não conseguiram os seus sonhos, e muitas das vezes quer parar o meio do seu sonho. Mas nessa noite Deus me trouxe para te dizer: ainda que tem muitos coveiros de sonhos, ainda que saiam pessoas da onde você nunca imaginava que ia sair, pessoas de alta estatura, pessoas de pequena estatura, aleluia, para de chegar até você e dizer: para de sonhar, para de acreditar. Você vai fazer a mesma ordenança que Deus falou para Saul: não dê ouvido aos coveiros de sonho. Não dê ouvido aos coveiros de sonho. Sonhos são dádiva de Deus à humanidade. Os sonhos de Deus são incomparáveis, edificam vidas. Para experimentar os sonhos de Deus é preciso ter fé e obediência. Você sabia disso? Então tenha fé que os seus sonhos vão se realizar, e obedeça às diretrizes de Deus. Obedeça à direção do Senhor. Sonhe. Faça como José. Todos os sonhos da Bíblia, Deus os conduziu. Todos os homens e mulheres da Bíblia que sonharam, Deus os conduziu. Porque Deus não dá sonhos que vão contra a sua palavra. Deus, talvez a gente dá algumas respostas para alguns,
não conquistar os seus sonhos, porque eles sonham, mas não estão sonhando dentro do plano de Deus, estão sonhando não dentro da vontade de Deus. Os nossos sonhos têm que ser dentro da vontade, dentro da palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Ezequiel tinha sido preso, havia 5 anos de escravidão, como escravo, trabalhando como jumento na beira do rio Quebar. E a Bíblia diz que passaram 5 anos. 5 anos trabalhando como escravo, como jumento. E a Bíblia diz que eles estavam à beira do rio Quebar. De repente o céu se abriu. E Deus falou: Ezequiel, ponte de pé, porque eu falo contigo. Você nunca parou para imaginar por que Deus falou para Ezequiel se colocar de pé? Porque no capítulo 2, onde Deus falou isso para ele, do capítulo 1 ao capítulo 2, você não vai ver ele nem sentado, nem deitado, nem ao chão. Mas Deus fala para ele: se coloca de pé. Por quê? Porque o homem não fica caído simplesmente quando está deitado, sentado ao chão. O homem fica caído quando ele para de sonhar, quando ele para de acreditar, quando ele já não tem mais fé em acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Aí ele caiu. Como que está a sua fé? Como que está a sua esperança? Dentro daquilo a qual Deus prometeu para você, e você tem orado a Ele. Porque o homem fica caído quando ele para de sonhar. Ezequiel não estava caído nem deitado, mas Deus falou para ele: se coloca de pé. Porque Deus viu o estado da alma dele, Deus viu o estado do seu espírito. E antes de Ezequiel esmorecer, Deus apareceu a ele. Fique tranquilo, se você está caminhando com Deus, antes de você desfalecer, antes de você querer retroceder, Ele vai ter um encontro com você. A voz do Espírito Santo vai tratar no seu coração, naquele momento de oração, e vai falar: meu filho, minha filha, coloca de pé, não desista, continua sonhando, porque você pode estar desempregado, mas você não vai estar desempregado. Você está solteiro, mas você não vai continuar solteiro. Você está ainda fraco de condição, mas a prosperidade de Deus está para chegar na sua vida, porque Deus acredita em você. Joel capítulo 2, versículo 28, a parte B diz que nos últimos dias, após o Espírito Santo, nós teríamos sonhos e visões. Aleluia. Nós teríamos sonhos e visões. A revelação, ela tem 3 tripés. Não vou falar sobre ela aqui, deixar vocês com um cortinho na boca. Mas uma das revelações dos tripés é os sonhos. Deus revela através dos sonhos. Então fica atento aos sonhos que Deus lhe der. Não é aquele sonho de barriga cheia que quando você come e sonha. Não. É aquele sonho divino. Aquele sonho que você sente no seu espírito, que foi Deus falando com você. Fica atento, porque Joel disse que nos últimos dias, quando vier o seu Espírito Santo sobre nós teríamos visões e sonharemos. Aleluia. A primeira virtude que fez com que José alcançasse a prosperidade é que ele acreditava nos seus sonhos. Quando você pega após o egípcio Faraó, colocar ele como governante, um pouquinho mais na frente você vai ver que os irmãos dele se dobraram os seus joelhos diante dele, cumprindo o sonho que ele teve anos atrás. O sonho que ele sonhou lá atrás estava se cumprindo agora, aproximadamente 14 anos depois. Aleluia. Você crê que vai se cumprir o sonho de Deus na sua vida? Acredite. Toma posse. Primeira é que ele era um sonhador. Segundo, a virtude na vida de José. O segundo segredo da prosperidade de José é que ele era fiel. Repita comigo: fiel. 39, versículo 7 diz assim: ó: e aconteceu que depois dessas coisas, a esposa do seu senhor lançou os seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. No versículo 9, capítulo 39 diz assim: ó: e não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me nego coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Então,
O segundo segredo da prosperidade de José é que ele era fiel. Fiel a quem? A Deus e ao seu próximo. No momento de oração, essas coisas começaram a mexer dentro do meu coração, porque aqui não é algo de internet de Google, viu? Aqui é algo quentinho do céu. E Deus começou a ministrar no meu coração. O primeiro segredo da prosperidade de José é que ele era o sonhador. Ele sonhava e acreditava naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Segundo, que José era fiel. Ele tinha fidelidade como caráter na sua vida. Ele era fiel a Deus. Lembra no versículo 9 onde eu li? Tamanha eu fazer mal e pecar contra o meu Deus. Ou seja, antes de ele fizer qualquer coisa, ele temia a Deus. Ele era fiel a Deus. E segundo, você vai ver no versículo 7 ele dizendo: tamanho mal vou fazer contra o meu senhor, qual? Potifar, que tinha colocado como ali governante da sua casa, chefe da sua casa. Então, um dos segredos da prosperidade de José é que ele era fiel. Ei, meu amado, independente dos desafios a qual você e eu, nós como igreja de Cristo, nos dias atuais a qual estamos vivendo, não importa o desafio a qual você está vivendo, está passando, seja fiel ao seu Deus, seja fiel à sua liderança, seja fiel ao próximo que Deus colocar do seu lado, porque Deus está te enxergando. E um dos segredos que Deus abençoou José é que Deus viu o coração dele, um coração fiel, para não pecar contra ele e não pecar contra o seu próximo. É certo, é verdade que estamos vivendo desafios, meus queridos. Quem é o crente que não está vivendo desafios terríveis nos dias atuais? Em todas as áreas. É desafio no trabalho, é desafio na vida da família, é desafio na chamada ministerial, é desafio em tudo aquilo que nós fazemos. Temos desafio, mas Deus quer ver a minha e a sua fidelidade. Deus quer que eu e você rompemos esses desafios. Lembra de Josué, no seu livro, capítulo 1, versículo 9, Deus aparece para ele através do anjo e diz: tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Por quê? Mais uma revelação, se os irmãos não prestam atenção ao texto, não passa desapercebido. Por que Deus falou isso para José? Porque ele era um homem guerreiro, homem valente, e Deus tinha instruído ele. Por que Deus falou: não temas, porque eu sou contigo? Porque ele sabia que as nações que ele ia enfrentar, os filisteus, os gigazeus, a todos os cananeus e todos aqueles homens, nações que viviam ali, eram homens terríveis. E não era só uma cidade, eram vários povos. E quando ele viu os desafios para enfrentar, e o primeiro que ele ia enfrentar era o Rio Jordão, que estava transbordando, e depois era Jericó e as nações. Olha os desafios de Josué. Quando ele observou aquilo, o coração dele ficou temeroso. Deus que vê os corações novamente, falou: não temas, porque eu sou contigo. Deus sempre quis fidelidade do seu povo. Deus sempre quis fidelidade da sua igreja. Deus sempre quis fidelidade de mim e de você. Independente dos desafios a qual você está enfrentando e enfrentará a partir de hoje para frente, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus projetos, Deus quer fidelidade da parte dele. Deus quer fidelidade com a sua liderança, com a sua igreja. Honre as pessoas que estão ao seu lado, e Deus dos céus honrará a sua fidelidade. Porque alguns entre nós se rebelam, em vez de ser fiéis a Deus e fiéis às pessoas que estão ao seu redor. Vamos trazer para o nosso meio, a sua igreja, o seu ministério. Alguns entre nós esquecem dessa fidelidade, esquecem de honrar. E Deus vai dizer nessa noite: Deus vai honrar a sua vida, Deus vai prosperar a sua vida. Mas não esqueça onde você está, não esqueça as pessoas que estão ao seu redor, porque Deus vai fazer multiplicar os talentos. Deus irá multiplicar os talentos que Ele entregou nas suas mãos. Alguém queria essa palavra profética nessa noite? Deus colocou talento nas suas mãos. Deus colocou talento na sua mão, filho. Deus colocou talento na sua mão, filha. E Deus vai fazer com que, através da sua fidelidade, esses talentos multipliquem nas suas mãos, e a sua fé vai ser honrada através da sua fidelidade. Aleluia. Fidelidade a Deus, porque Ele falou: longe de mim de
de pecar contra meu Deus, e longe de mim de pecar contra o meu Senhor que me colocou como chefe da sua casa. E Deus deu só observando ele. Aí no mesmo capítulo 39 você vai ver onde nós vimos Deus dizendo que tudo que José fazia, Deus prosperava. Tudo que José fazia, Deus estava com a mão sobre a vida dele. Jogaram ele dentro do calabouço, não passou mais do que um dia, Deus fez com que ele saísse do calabouço. Foi vendido como escravo para morrer, e Deus começou a prosperar ele, colocar em lugares que o iam exaltar. Colocaram ele para ser escravo na casa de Potifar, passou pouco tempo, ele se tornou chefe da casa de Potifar. Lá na frente, jogaram ele depois da calúnia, dentro de um calabouço. Lá se tornou chefe. Colocaram ele lá em cima para falar com o faraó, se tornou governador do Egito. Por quê? Porque havia fidelidade na vida dele. É uma das características, é uma das virtudes, é um dos segredos principais para nós nos dias atuais sermos homens e mulheres prósperos na presença do Senhor. Fidelidade. Aleluia. Pastor, a fidelidade faz o quê? A fidelidade revela. A fidelidade é revelado através da prova. Deus só pode provar para você mesmo que você e eu somos fiéis só quando Ele colocar nós na prova. Não é para Ele, porque Ele sabe todas as coisas, mas Ele permite eu e você passar na prova, é para mostrar para mim e para você que realmente somos homens e mulheres aprovados por Ele. Aleluia. Tiago 1, versículo de número 12, você não lembra? Diz que bem-aventurado o varão que suporta as provações, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem para dar a todos aqueles que o amam. Fidelidade. A fidelidade é revelada através da prova. É através da prova que Ele revela para mim e para você se realmente somos fiéis a Ele e às pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Agora repita comigo: fidelidade traz promoções de Deus. Alguém quer promoção de Deus nessa noite? Deus vai te promover a partir desta noite, em nome de Jesus. As promoções celestiais vão começar a acontecer na sua vida e na minha vida. A fidelidade traz promoção de Deus para nossas vidas. Faltou-me que tempo para te mostrar algumas passagens, mas veja lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele decidiu, propor no seu coração que não provaria das iguarias do banquete do rei, mas propôs, não foi, ninguém colocou nada forçado a ele. Ele colocou no seu coração, propôs no seu coração não se misturar com aquilo que não agradava a Deus, que trazia profanação, que traria esfriamento espiritual. Ele propôs no seu coração não misturar o santo com o profano. E Deus viu a sua fidelidade e o promoveu e colocou também ele como um homem grande naquela terra, rei da Babilônia. Então, fidelidade atrai de Deus promoções para nossas vidas, ou seja, Ele promove aqueles que são fiéis. Aleluia. Se prepara, pastor Antônio, porque pessoas aqui vão ser promovidas por Deus. Não vai demorar muito tempo para você começar a enxergar as promoções divinas de Deus na sua vida. Aleluia. Deus irá promover pessoas nesses últimos dias para honrar a sua família, a sua casa e a igreja para você estar fazendo parte. Aleluia. Terceiro segredo da prosperidade de José, aleluia, é que José tinha visões de Deus. Ele tinha visões de Deus. É algo principal também, primordial na vida do crente. Primeiro ele tem que sonhar, acreditar naquelas visões que Deus dá para ele. Ou você pensa que quando você imagina algo, é algo simplesmente da carne da sua mente. Se você é um crente autêntico em Cristo, é Deus te dando uma visão, uma direção, algo da parte dele. Segundo, José era um homem fiel. E terceiro é que ele tinha visões do alto, visões de Deus. Visões servem para quê? Para Deus nos dar direção. Observe que quando José chegou lá no calabouço, lá tinha dois homens, se não me engano agora, um copeiro e um padeiro.
E a Bíblia diz que eles tiveram sonhos lá dentro. E a Bíblia diz que José foi até ele e fala: me conte o que vocês sonharam, porque eles estavam perturbados com aqueles sonhos. Porque o Deus que eu sirvo pode revelar. O Deus que eu sirvo pode mostrar visões. E aqueles homens começaram a contar os seus sonhos e José interpretou aqueles sonhos. Lembra que eu te falei que um dos tripés da revelação de Deus são os sonhos? Então José tinha essa revelação, essa visão de Deus através dos sonhos que Deus mostrava para ele. Deus vai começar a limpar a sua visão espiritual. Deus vai começar a te mostrar visões daquilo, direções daquilo, de algo que você tem colocado e pedido a Ele. A sua visão espiritual vai se abrir e você vai mostrar. Deus vai te mostrar uma saída, Deus vai te mostrar uma direção, Deus vai te mostrar um propósito ao qual você tem que agir e fazer. Porque visões é um dos segredos da vida de um homem e uma mulher, para que ele possa prosperar na vida. Imagina um homem de Deus e uma mulher de Deus sem visão. Imagina isso. Imagina, meu querido. Eu não consigo ver o povo de Deus sem visão, porque nós temos o Espírito Santo e Ele revela, Ele mostra. Alguns entre nós, bem da verdade, que já sofreram porque não pediram direção, visão de Deus. E visões fala de direção também. E alguns sofreram. Por quê? Porque não pediram Deus uma direção. Mas Deus nessa noite, nesse propósito, nesses dias, Deus já está abrindo visões. Desde o primeiro dia, Deus tem abrido visões na sua igreja neste lugar. E eu tenho certeza que a prosperidade vai chegar na sua vida. A direção de Deus está chegando sobre você. Aleluia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz que ele estava vendo o rio quebrar e de repente se abriu o céu, e a Bíblia diz: não sou eu, e eu tive visões de Deus. Agora imagina, meu querido, ele está passando os piores momentos da sua vida, escravo, longe da sua pátria, do seu povo, um povo de outra língua. Um dos piores momentos da sua vida, talvez o pior. Mesmo assim o camarada achou força e começou a ter visões, de olhar para cima e ter visões de Deus. Deus está dizendo: quer começar a ter visões a partir de hoje dos céus? Visões daquilo que você tem orado. Comece a sair, tirar a sua visão da terra e comece a olhar somente para o alto. Comece a olhar somente para o alto. Tire um pouquinho a sua visão da terra. Comece a olhar para o alto como Ezequiel. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começou a olhar para o alto, o céu se abriu e ele começou a ter visão do céu. E a visão que ele teve foi uma visão transcendental. Anjos começou a ver, uma carruagem de fogo ele começou a enxergar. E Deus falou com Ezequiel: receba nessa noite uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Deus não vai deixar você envergonhado, Deus não vai deixar você confundido. O céu vai se abrir e você vai ver aquilo que está oculto. Deus irá te mostrar o que é necessário para você prosperar e os céus se romper e você conquistar. Faça como Ezequiel, tira a sua visão um pouco da terra, começa a olhar para o céu. E quando você começar a olhar para o céu e o céu se abrir e começa a ter visão de Deus, aí sim as estratégias e uma visão daquilo que Deus tem para você nessa vida vai se ampliar. E Deus começa: meu filho começa a agir assim, minha filha começa a agir assim, minha filha investe aqui, meu filho investe aqui, porque a visão foi aberta. Deus te dará visões a partir de hoje. Aleluia. Quantos aqui quer a visão de Deus? Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor disse que nos últimos dias o Senhor daria visões e sonhos. Nesta noite, aqui na Assembleia de Deus, ó Pai, renascer Deus, abre a partir de hoje a visão desses crentes e começa a revelar os teus mistérios, os segredos da prosperidade para os teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Provérbios 3, 5, versículo 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie à sua própria inteligência. No versículo 6 diz: lembra de teu Deus e tudo o que fizer Ele te mostrará o caminho certo.
Deus não se estriba, ele diz, não se estriba na sua própria inteligência, no seu conhecimento, porque Deus te mostrará um caminho certo. Provérbios 3, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, para nos encaminhar para o final, estou dentro do tempo. Aleluia. Quarto segredo da prosperidade de José é que ele era humilde e dependente de Deus. Todos esses pontos eu extraí da história de José, meus amados. Todos esses pontos que eu estou compartilhando com a igreja, eu extraí dentro da história de José. No capítulo 41, versículo 16, lá fala claramente, não vou ler para ganhar tempo, lá fala claramente sobre a humildade de José e a dependência dele. Quando ele se deparou de frente a Faraó, porque ele tinha, os irmãos sabem a história, Faraó teve sonho com vaca, com milhos, e ele ficou perturbado, ninguém podia interpretar aquele sonho. E alguém que saiu do calabouço falou: olha, eu conheci um homem que interpretou os sonhos, ele é José, está preso. Então mandaram chamar ele. Quando chegou de frente a Faraó, uma das maiores autoridades da época, em vez de ele inchar o peito e dizer: eu sou o cara, a Bíblia diz que quando o Faraó falou assim: tu revela, tu interpreta o que eu sonhei. Eu não, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, esse pode falar. Deus lá no céu olhou para ele e diz: é hoje o dia da promoção de José. José passou a noite no calabouço, num lugar fétido, mas no dia, quando amanheceu o dia, ele foi direto para o palácio. Promoção de Deus. Aleluia. O que é isso? José mostrou a humildade diante de Deus e a dependência dele diante do seu Criador. Aleluia. Um dos segredos que Deus falou no meu coração da prosperidade é buscar a humildade e dependência de Deus. São dois caminhos de passos largos para a prosperidade de Deus. Deus não prospera homens orgulhosos, homens soberbos, que só pensam em si e não pensam em compartilhar. Homens que falam: eu posso, eu consigo. Deus não tem pacto, uma aliança com as pessoas. Mas quando Deus tem um coração humilde, um coração quebrantado, Salmos 51 diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus, quando vê um homem humilde, a Bíblia diz que Deus honra. Deus honra os humildes. A Bíblia diz que aquele que se exalta será abatido, mas aquele que se humilha a si mesmo, esse será exaltado. Deus honra aqueles que se humilham. Deus honra. Aleluia. Observa alguns pontos. A humildade é uma das chaves para Deus nos colocar em lugares altos. Todos os homens que subiram de escada de elevador, sem humildade no seu coração, grandes foram as suas ruínas. Da mesma forma que subiram, da mesma forma que caíram. Eles não permanecem onde eles estão porque são soberbos e orgulhosos. Mas todos os homens que foram humildes, que subiram na humildade, permanecem até hoje onde Deus os colocou. Aleluia. Está preparado para Deus te colocar em lugares grandes? Está preparado para Deus fazer com que você suba na presença dele? Aleluia. O caminho é a humildade. Busque humildade do Senhor. É bem a verdade, meu amado. Por causa da semente maligna no coração do homem, sempre quer se sobedecer e crescer em cima de tantas coisas. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor, amado, matando o eu, matando o orgulho, Deus vê a sinceridade do coração, brilha nos seus corações e honra a minha fé, honra a sua fé. Busca a humildade do Senhor, porque José, ele prosperou porque teve humildade diante de Deus. Independência. Aleluia. Dependência fala de confiança em Deus. Ele confiou. Mas Deus pode revelar os seus sonhos de Faraó. O que é isso? Ele estava confiando que mesmo ele lá, mesmo sem nada saber ainda, ele confiava que Deus podia revelar naquele momento. Ele
sabia com todo o seu coração que Deus podia fazer aquilo. Por isso ele confiou, dizendo: mas Deus pode. Eu não, mas Deus pode revelar. Confia. Então, aleluia. Dependência fala de confiança. Confia mais no seu Deus. Aleluia. Esses dias nós estudamos um pouquinho sobre fé e confiança. Eu entendi que uma das formas de a nossa fé crescer é aprender a confiar em Deus. A fé ela vem pelo ouvir a palavra, sim. Mas como crescer essa fé? É confiando em Deus. Veja a história da galeria dos heróis da fé. Eles confiaram que Deus os livraria da cova dos leões, da fornalha ardente, de todos os perigos que eles passaram durante as suas caminhadas. Eles confiaram em Deus e chegaram a ser chamados homens de fé, mulheres de fé, porque eles tiveram a dependência de Deus naqueles momentos difíceis das suas vidas. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias, tem passado, mas seja confiante nele, em Deus. Seja confiante no Senhor. Seja dependente dele. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, diz a Bíblia. Não faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Filipenses 2:3. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e são riquezas e honra e vida. Provérbios 22:4. Ou seja, a fidelidade, a dependência, a humildade e a dependência de Deus atrai riquezas e honra e vida. Eu profetizo na sua vida longevidade de vida, para você desfrutar, aleluia, a prosperidade de Deus na sua vida. Eu sei que muitos não vão conseguir chegar nem aos 40 anos, mas se Deus trouxe esse propósito, trouxe esse dia nessa campanha, é porque Deus vai dar longevidade de vida para você vivenciar a prosperidade dele, que Ele está derramando na sua vida. Provérbios 22:4. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução e dá sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade atrai a honra de Deus em nossas vidas. Como que Deus honrou José? Dentro do contexto a qual estamos ministrando, fazendo ele governador. Ele foi o quê? Humilde e independente. Capítulo 41. Quando Deus viu isso, ele disse: não aguento mais ver meu filho sofrer. Vou honrar ele agora, por causa da humildade e da dependência da qual ele tem para comigo. E a Bíblia diz que então Deus honrou ele, colocou ele como governador do Egito, por que não dizer de toda a terra daquela época? Por quê? Porque após o tempo da bonança veio 7 anos de escassez, e era José que comandava o alimento para toda aquela terra daquele momento. Aleluia! Quantos aqui que é uma honra grande ter essa na sua vida? Vai chegar a parte de Deus na sua vida. Deus vai te honrar, meu querido. Deus vai te honrar, meu pastor. Em nome de Jesus. Estou finalizando, meu. Depois de novo. Aleluia. Quinto e último segredo da prosperidade de José. José, ele tinha a presença de Deus. Aleluia. Não podia faltar isso, né, pastor? Dentro da história dele, extraindo, eu encontrei que José, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Onde está registrado? Gênesis 41:38. Aonde o faraó, após receber a revelação dos sonhos, ele diz assim: ó, não há outro homem que tenha o Espírito de Deus na vida dele. Não existe outro homem, ou seja, na sua empresa onde você trabalha, na sua família onde você está, aonde você está, é você que é a arca de Deus, é você que recebe a presença de Deus, que tem a presença de Deus. E se você tem a presença de Deus, Deus irá fazer você prosperar, Deus vai fazer você governar aquela empresa, Deus vai fazer você subir de carga naquilo que você trabalha, Deus vai fazer você crescer aonde você está, porque você carrega a presença de Deus. Aleluia! Para concluir, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12 diz que após o reinado de Saul, ele pouco valorizou a presença de Deus. Mais de 20 anos tinha se esquecido da presença, da arca do Senhor estava abandonada, levada
pelos filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finé, perderam a arca numa batalha, eles foram levados, e Saul mal nem olhou para a presença do Senhor. Mas após Davi assumir o trono, após ele ser rei de Israel, a Bíblia diz que ele foi buscar a arca da aliança que estava em a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz em 2 Samuel 6, versículo 11 e 12, que a Bíblia vai dizer que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom por causa da arca do Senhor que estava na casa dele. Meus irmãos sabem, a arca representa ou simboliza a presença de Deus. Tudo aquilo que estava na casa de Obed-edom foi abençoado por causa da presença de Deus. Ou seja, um dos segredos principais na vida do crente, independente da posição que ele está, não negocie a presença de Deus na sua vida formada. Porque Deus pode fazer ser pequeno você se tornar grande. Ele tira do futuro e coloca entre os príncipes da terra para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas não negocie a presença de Deus formada na sua vida. Nos dias que estamos vivendo, muita gente está trocando a presença de Deus por muitas coisas, trocando por título, por fama, pela barcanha de cigarro, perdão pela palavra, por mínimos detalhes. Mas quem é homem ou mulher de Deus e sabe que Cristo é a fonte da prosperidade, sabe que a presença de Deus atrai todas as tipos de bênção para a sua vida, ele não negocia a presença de Deus para a sua vida. Sabe, porque o inimigo, o nosso inimigo, vai fazer de tudo para você perder, vai fazer de tudo para você abandonar, vai fazer de tudo para você retroceder e até negociar a presença de Deus. Ele vai oferecer banquetes, ele vai abrir aquelas portazinhas pequenas para te enganar e você achar que você está recebendo uma porta grande. É para te tirar do foco, é para te tirar da presença de Deus. Se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver no centro da vontade, renuncie, porque é fraco do diabo. Mas se Deus estiver no negócio, abrace, porque Deus pode fazer o negócio prosperar. Reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Aleluia. Eu quero ver que a partir de hoje, quando algumas pessoas olham para mim e falam, você tem a cabeça do seu avô, outros olham para mim e falam, você tem os olhos do seu pai bem apertadinhos. Mas quando olha para um homem e uma mulher de Deus, diz, você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Ele é o segredo da vida do crente. E alguém pode dizer, mas pastor, só isso, a presença de Deus é que eu sou crente. Ei, meu amado, envolve algumas coisas como eu já te falei nessa noite. Mas a presença de Deus é a fonte para todas as coisas. Eu cheguei há 4 anos atrás, fez agora dia 24, para finalizar. Dia 24 de dezembro, fez 4 anos que eu cheguei aqui. Desempregado, morando com a minha mãe. Uma luta. Eu tinha só a menina, só a Manu, com a minha esposa. Olha a situação que eu cheguei, porque Deus tinha me dado um sonho lá no Goiás. Me deu um sonho de vir para cá, para o Tocantins, para fazer a obra. Eu renunciei tudo com a minha esposa e viemos. E cheguei aqui nesse estado. Fez 4 anos agora. Estou empregado, mais 4 anos de novo. Tenho 2 lojas, casa construída, tenho uma moto e já estou profetizando meu carro daqui a algum tempo. É a presença de Deus que faz a diferença. Foi a presença que me deu força para viver todos os itens que eu falei antes. Lembra? Sonhar, fidelidade. Lembra que eu falei para você? O que mais? Visões, humildade, dependência. Se não fosse a presença de Deus, todos esses itens eu não tinha conseguido buscar a presença do Senhor. Então a presença é a fonte. Se coloca de pé para a gente ler. Tenho 2 minutinhos no tempo que foi me dar. Eu vou orar por você. A presença de Deus não pode ser negociada em nossas vidas. O segredo da verdadeira prosperidade não é difícil de nós encontrar elas, mas é sim de nos entregar a essas virtudes. Lembra que eu falei para você que eu tirei todos esses pontos dentro da história de José? Por isso que eu falei para você que ele não tinha estrela na testa, não
Eles eram como todos os homens e mulheres de Deus. A diferença é que ele tinha essas virtudes na vida dele, que atraiu Deus, as bênçãos de Deus para a vida dele. Os irmãos compreenderam? Amém. Deixa eu orar com você nessa noite, por gentileza, feche os seus olhos. Querido Deus, eu fui fiel naquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Pai, eu não posso abençoar essa igreja, Senhor. Eu só posso ministrar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Mas o Senhor é um Deus que olha para nós. Tu és um Deus que faz realizar sonhos. Tu és um Deus, ó Pai, que pega a causa dos projetos da tua igreja e do teu povo. E eu peço nessa noite que todos os decretos do mal venham cair por terra contra a vida da tua igreja e do teu povo aqui nesta noite. E que um decreto celestial, eterno, da vida da parte do Senhor venha sobre o teu povo nessa noite, neste lugar. Um decreto de vitória, um decreto de portas abertas, um decreto para divisões transcendentais, um decreto de uma visão, ó Pai, extraordinária, aonde ele pensou, meu Deus, não veio essa ideia, meu Deus, como que foi que aconteceu isso? Meu Pai, eu profetizo sobre a tua igreja nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço longevidade de vida sobre esses que estão aqui nessa noite, e as doenças, ó Pai, que impedem eles de alcançar essa prosperidade do Senhor, que eles venham retroceder nessa noite, que ela abandone essas vidas, e que a saúde e a longevidade de vida nessa noite venham sobre este lugar. Deus vai ministrando no meu coração nessa noite que havia algum decreto do maligno para derrubar e destruir até matar algumas vidas, mas nessa noite Deus vai dizendo desde o início a longevidade de vida, a saúde de vida mental, a saúde de vida emocional, a saúde de vida na sua vida física, em nome de Jesus. Receba nessa noite para viver a prosperidade de Deus, para viver a chamada de Deus na sua vida. Você vai prosperar, você vai romper a sua chamada, você vai prosperar na sua igreja, você vai prosperar no seu trabalho, aqueles projetos que vão ir para frente, em nome de Jesus, ó Deus. Tudo aquilo que está dentro da tua vontade, do teu controle, começa a ser destravado, começa a ser destravado, e que os teus decretos nessa noite venham sobre essa família, sobre esta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não importa que tamanho é a sua família, se ela veio, sua família pobre, Deus pode fazer você prosperar. Você é o receptor de Deus na sua vida, você é aquela pessoa que recebe a presença de Deus na sua casa. E Deus não é Deus de miséria, Deus não é Deus de miséria, não. Ele é um Deus, aleluia, que prospera, é um Deus que abençoa, é um Deus que pode acontecer na vida do seu filho. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, meu querido, não aceite a miséria, não aceite a derrota, não aceite as portas fechadas, ainda que você não veja saída, continua decretando, vai se abrir. Ezequiel escravo, mas ele não era escravo. O estar é passageiro e o ser é eterno. Ele estava escravo, mas ele não era escravo. Deus fez ele um sacerdote, Deus fez ele um profeta. Você está desempregado, você está aí na ruína no começo, mas Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você prosperar. Lembra um dos nomes dos filhos de José? O significado é: ele me fez prosperar na minha terra de aflição. É onde você está aí mesmo que Deus vai fazer você prosperar. Deus não depende de ambiente, Deus não depende de localidade, de cidade grande ou pequena para fazer. Ele é Deus o suficiente para fazer você crescer, para fazer você prosperar. Se for necessário, Ele vai mover os céus, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Você não pode nem imaginar de onde pode sair a providência dele na sua vida. Porque não precisa de circunstância, não precisa de poder do homem. Ele usa o homem, mas ele não precisa, ele vai fazer do nada acontecer. A Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. A palavra criar é para do hebraico, que significa criar do invisível. Imagine um Deus
pode fazer isso na sua vida acontecer, criar do nada. Ele pode fazer. E se Ele não quiser criar do nada, Ele vai usar pessoas para abençoar a sua vida. Se prepara para que o ano de 2025 há muitas profecias aí de coisas ruins. Algumas são mentirosas, algumas são verdadeiras. Mas se Deus decidiu o ano 25 para te abençoar, quem é o inferno para fazer? Se Deus escolheu o ano de 2025 para fazer você prosperar, quem é o homem, quem é o inferno para fazer? Vou falar algo contrário sobre a sua história. Ele é Deus o suficiente na sua vida para fazer você prosperar. Eu entrego a minha oportunidade para o pastor, um amigo que eu tenho muito respeito. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Amém. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos. E dizer, irmãos, servir a Jesus é a melhor escolha que você faz. Quem se encontrou de verdade com Jesus, ele pode estar no deserto, ele pode estar numa cela de uma prisão, ele pode estar no leito de hospital. O Senhor é a saída. Não é também cabe a vida de novo. Quero aqui agradecer em nome do presbítero a casa. Estava ali hoje no trabalho missionário agora, mas vale a pena. E deixou para nós estarmos aqui, para estarmos a fazer a vontade do Senhor, né? E a conduzir como todos os irmãos. E amanhã, né, irmãos? E domingo estaremos encerrando aqui o trabalho para a glória de Deus. E eu creio que depois dessas 7 noites de ministrações, a mente do cristão desta igreja nunca mais será a mesma. Porque o Senhor é que vai e estar a mudar a história e o percurso das nossas vidas. E nós que fazemos a obra de Deus, há muitas lutas, dificuldades, há choros, há renúncias, mas há certeza, né, pastor? Que dias melhores virão, né? E às vezes nós estamos fazendo a obra, às vezes a igreja necessita dos que estão à frente da obra. Às vezes as pessoas que estão ali, elas padecem, elas sofrem, para que o reino de Deus e a vontade de Deus se estabeleça sobre a vida dos irmãos. E nem sempre nós que estamos à frente de algumas responsabilidades, é visível as dores, os cravos, os espinhos, mas mesmo assim o Senhor nos dá força, né? E para nós, pastor Jair, para nós, missionários, nós sabemos que fazer a obra, às vezes as pessoas olham para a gente e veem nós sorrindo, mas não conhecem as batalhas e as lutas que nós enfrentamos. E eu, a estar aqui, e o Senhor, ao observar, Ele me fez entender que, por muitas das vezes, o Senhor tem a estrutura, mas por muitas das vezes a missionária ali a fazer a obra, à frente da obra, sorridente, fazendo com a expressão que o Senhor me disse, com amor. E há algumas lutas, algumas dificuldades, que embora as pessoas não conhecem, mas o Senhor viu o grande amor e o prazer que a sua esposa tem para fazer e estar à frente da obra. E a vida de vocês dois, fica de pé com Jesus, por favor. A vida de vocês dois aqui não foi só abençoada, saiu daqui também abençoado. Chega mais para cá, para sair daqui abençoado, porque quem faz a obra, irmãos, tem deserto, tem prova, tem lutas, né?
E a Bíblia diz que é dando e se recebe. Meus amados? E o Senhor diz que pelo amor que Ele viu na senhora, tinha algumas barreiras, algumas batalhas que ninguém viu, o Senhor Ele viu à frente daquela obra. E Ele me disse assim: olha, por causa do amor que ela tem, aleluia, vai administrar melhor, com mais graça, com mais unção. E as barreiras que ninguém viu, mas o Senhor contemplou, aleluia, Ele vai lhes fazer uma a uma, e a senhora vai ver o agir do Senhor. Mais graça, mais unção, pela dedicação do Senhor. Ele mandou o maná, Senhor, para fazer diferente. As cicatrizes vão ser saradas, porque o Senhor, Ele vai na frente, tirando os espíritos, quebrando as barreiras potentes. E o nome do Senhor diz: tem mais. Aquele lugar que temos para o canto para ser feito, remando como a naia certa, vai vir mais para a glória de Deus, vai vir mais para a glória do Senhor. Receba graça, receba ousadia, vai se tornar mais leve do caminhar. Lutas e batalha teremos, mas no Senhor somos mais do que vencedores. Amém? Irmãos, Deus fala, Deus opera, Deus realiza prodígios e maravilhas, e grande é o poder do Senhor. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Porventura tem alguém que hoje queira reconciliar, confessar a Jesus, fazer uma aliança com o Senhor verdadeiramente? Amém? Oremos. Senhor Deus, no nome santo de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Eu é o Rei, eu é o poder, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer maior observador da tua casa, que nós possamos ser homens e mulheres jovens que aqui estão, povo seu, Pai, povo adquirido, obediente à tua palavra, Senhor. Deus, abençoe para este povo, faça crescer e prosperar no teu nome, e sermos, Pai, meu Deus, progresso, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos em paz nesta noite. Livra, Pai, os teus filhos que regressaram aos seus lares, dos acidentes, das investidas malignas, Pai. Abençoe e prospere, Pai, os seus lares. Senhor, abençoe, Pai, a vida de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Coloque suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito da verdade, seja hoje e eternamente no nome de Jesus. Amém? Está terminado. Vá em paz no nome do Senhor.